Você já reparou como o mundo parece cada vez mais barulhento? Eu não estou falando aqui só do barulho dos carros, das notificações no celular, das vozes cruzadas das redes sociais. Eu estou falando de um barulho que a gente carrega por dentro, um ruído interno que nunca para. É como se a nossa mente tivesse virado uma avenida movimentada onde tudo passa ao mesmo tempo. Preocupações, medos, obrigações, cobranças, memórias. E nesse trânsito, digamos, caótico, a gente vai se perdendo da gente mesmo. Foi por isso que eu vim para cá, um lugar onde os sons mais altos que a gente consegue ouvir é o barulho dos animais, é o canto dos pássaros, o barulho das folhas. Eu vim para cá porque eu precisava lembrar o que é ouvir sem o mundo gritando na minha cabeça. É sobre isso que eu quero conversar hoje com você, sobre o silêncio. Não o silêncio que incomoda, mas o silêncio que cura. Eu demorei muito para perceber que o silêncio não é ausência de som. É a presença de algo que o barulho não deixa nascer, não deixa a gente escutar. Quando você está cercado de notificações, de prazos, de expectativas, é quase impossível escutar o que a vida está tentando falar. Eu vivi muito tempo sempre ocupado, sempre pensando no próximo passo, no que precisava melhorar, na próxima conquista, provar para os outros as minhas qualidades. E quanto mais eu fazia, mais barulho era criado dentro de mim. Até que um dia eu sentei sozinho num lugar como esse aqui, em silêncio. No começo parecia vazio, mas depois de um certo tempo ele começou a me mostrar coisas que eu não queria ver. Medos que eu escondia com produtividade, dores que eu maquiava com metas, ansiedade que eu chamava de ambição. O silêncio foi tirando uma camada de cada vez e isso acabou doendo. Tem uma frase do estoicismo, e inclusive tem um livro também com esse nome chamado A Quietude é a Chave. E eu só fui entender o que isso significa de verdade quando eu parei de correr, quando eu desliguei as vozes externas, quando eu sentei embaixo de uma árvore, como essa que eu estou aqui agora, e simplesmente respirei. A quietude, ela não te dá respostas prontas, ela não fica gritando conselhos no seu ouvido, ela só revela o que você já sabia, mas não queria talvez admitir. Que você talvez esteja se sabotando com excessos, que talvez a sua mente esteja tentando resolver coisas que só o tempo pode resolver, que talvez o que você precisa de verdade não é mais um plano, mas sim menos barulho. Eu lembro de um dia em que eu estava cansado, exausto. Por fora estava tudo certo, produtividade estava em alta, as metas batidas, compromissos sendo cumpridos, mas por dentro estava uma bagunça. Ansiedade, cobrança, sensação às vezes de insuficiência. E foi ali que eu saí de casa, desliguei o celular e fui para um lugar isolado. Eu fiquei ali olhando para o céu, escutando o vento e aos poucos eu fui sentindo que a minha mente, que estava como um lago revolto, começava a se acalmar. E quando a água se acalma, ela reflete. Então eu consegui me ver de verdade, sem filtro, sem cobrança, sem disfarce. E eu percebi o quanto eu estava esquecendo de mim, do que importa realmente, do que me faz bem, do que é essencial. Hoje eu tenho tentado cultivar esse silêncio com mais frequência. E não precisa ser um sítio como eu estou aqui, precisa ser uma floresta. Às vezes é só parar por 5 minutinhos ali no seu quarto de manhã, logo cedo, antes de pegar o celular, é se desligar de tudo por alguns minutos e escutar o seu próprio respirar. Talvez fazer uma caminhada sem fones de ouvido, escrever o que você está sentindo no papel, sem julgamentos. E quando a gente aprende a escutar, muita coisa começa a mudar. Talvez
você esteja vivendo dias corridos, se sentindo sobrecarregado, sem saber por onde começar, e talvez o que você esteja precisando não seja mais informação, não seja mais esforço, mais planejamento. Talvez seja só um pouco mais de silêncio. Agora, já que você me acompanhou até aqui, eu quero que você me conte qual foi a última vez que você ficou em silêncio. Não um silêncio forçado, mas um silêncio realmente escolhido. Me responde aqui nos comentários e também, se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe ele com alguém que talvez precise se desligar um pouco do mundo, dessa loucura, dessa correria, porque às vezes a maior transformação começa quando a gente finalmente para de fazer barulho e começa a escutar o que realmente importa. Um abraço e até o próximo vídeo.